Olá, Alexandra Valca aqui, sócio da ForBlue. Sejam muito bem-vindos para a nossa aula Como separar as finanças do negócio e definir o salário dos sócios. E aqui vai ser de fato o guia definitivo, tanto para você definir o seu salário, quanto realmente como dividir, como separar as finanças da sua empresa com as finanças pessoais. Show de bola? É isso que a gente vai abordar nessa aula aqui. Fique comigo até o final, porque tem algumas surpresinhas bem bacanas aí. Antes de falar das surpresinhas e do que a gente vai abordar, eu quero fazer uma reflexão com você. Você considera que teve uma ótima educação financeira na sua vida, familiarmente falando? Se é que existe essa palavra, familiarmente, né? Mas enfim, quando você era pequeno, quando você era uma criança, quando você era adolescente, você aprendia a cuidar do dinheiro com seus pais? Você tinha educação financeira na escola? Quando a gente faz essas enquetes, a grande maioria absoluta não tinha educação financeira na escola. Pouquíssimas pessoas tinham algum tipo de educação financeira com os pais. Mas aí fica a pergunta: será que a educação financeira dos pais era realmente uma educação correta? Porque afinal de contas, eles também não tiveram na escola e talvez eles não tiveram com os pais ou também tiveram de forma errada. Enfim, o grande ponto é, culturalmente falando, a gente possui grandes dificuldades de lidar com o dinheiro. O brasileiro, como um todo, não sabe lidar bem com o dinheiro. Vem aquela coisa do tipo, dinheiro é coisa do capeta, não sei o quê, tem que trabalhar para ganhar dinheiro e gastar, uma série de coisas. E essa cultura, essa história, é o que levou eu e o Renan a termos esse carinho, esse cuidado com finanças mesmo. Então, a minha falta de educação lá em casa que eu não tinha nem dos meus pais e nem das minhas mães, nem da minha mãe, e a falta de educação que o Renan também não teve, a nossa história é muito parecida. Apesar da gente se conhecer só depois, quando já era adulto, a nossa história como criança foi muito parecida. A minha mãe tinha dificuldades, a mãe do Renan tinha dificuldades, e foi aí que a gente entendeu que, cara, dinheiro pode ser um grande problema quando você não sabe cuidar dele. Então, foi nesse momento que. Aí eu vou contar um pouco mais da minha história, o Renan conta a história dele em um outro momento, mas o grande ponto é: foi quando eu vi a minha mãe chorando, minha mãe fazendo contas, minha mãe não sabendo o que fazer mais com as dívidas que ela tinha, que eu comecei a me interessar pelos números, a me interessar por educação financeira e assim por diante. E aí foi que eu também fui para a gestão financeira de empresas mais para frente. E isso, esse cuidado com o dinheiro, essa forma de cuidar do nosso dinheiro fez com que eu conseguisse investir R$ 24,90, o Renan R$ 24,90 para iniciar o nosso negócio, e hoje a gente possui uma empresa de sétimo dígitos, um negócio de sétimo dígitos. O que é um negócio de sétimo dígitos? É uma empresa que fatura mais de 1 milhão por ano. Pode ser 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 20 milhões, não importa. São 7 dígitos. Mas a gente transformou menos de R$ 50, os dois, em uma empresa milionária. Como que a gente fez isso? Com cuidado com o dinheiro. No começo a gente recebia muito pouco, tinha poucos clientes, mas mesmo assim a gente cuidava da forma correta e fazia a nossa empresa ser lucrativa. Então aqui para vocês, eu e o Renan agradecemos as nossas mamãezinhas lá do começo, tá? É claro que a história é triste, mas pelo menos trouxe a gente para o que a gente gosta de fazer, ajudar as pessoas a cuidar melhor do dinheiro. Show de bola? Ali o Renan com a sua mamãe e aqui eu com a minha mamãe linda. Foi nisso que a gente abriu a Kaminsky Valka, hoje é ForBlue, né? Mas a gente começou lá em 2009 como Kaminsky Valka e depois a gente só mudou o nome, né? Kaminsky Valka é um tanto quando, né? Enfim, tire suas próprias conclusões com Kaminsky Valka, mas foi quando a gente realmente mudou para ForBlue lá atrás, tá? Mas a gente começou como Kaminsky Valka. Show? Então, assim, mesmo que você tenha um negócio pequeno, um negócio com dificuldades, cuidando da gestão financeira, você vai ter um negócio mais próspero, mais sustentável e assim por diante. E aqui, olha isso aqui, tirei lá do Facebook da mãe do Renan as fotinhos dele quando criança, quando. Ai, coisinha feia demais, né? Não, até que é. Tem um. Olha, é sempre sério, né? Pode ver. Olha as fotos dele. Nem, olha só que cara sério, né? Quem vê
nas fotos, não conhece pessoalmente. Mas enfim, e tudo isso, só resumindo um pouco mais da ForBlue, a gente desde 2009 já ajudou diretamente mais de 300 mil empreendedores, mais de 8 mil clientes em 8 países diferentes, tá? 300 mil empreendedores que a gente diz de forma direta, que ou assistiram uma aula que nem você está assistindo, ou baixaram um e-book, ou enfim, alguma coisa presencial, sem contar os outros que a gente nunca teve contato direto, né? Assistiu um vídeo no YouTube, entrou no site e tudo mais. Show de bola? E esse é a nossa paixão, ajudar você, pequeno empreendedor. Agora sim, voltando, iniciando o conteúdo como um todo, quando a gente fala de separação das entidades, separação do dinheiro, existe na gestão financeira do negócio 5 pilares, que aqui o método da ForBlue trabalha exatamente os 5 pilares. E o primeiro deles, olha só qual que é? Separação das entidades. É o primeiro pilar de todos. E pode ver que ali, ó, tem na lateral ali tem péssimo, ruim, razoável e excelente. Talvez esteja cortando um pouco ali embaixo agora que eu vi, mas está escrito em cima, então tá tudo bem. Mas ali tem péssimo, ruim, razoável e excelente. Qual que é o objetivo de uma empresa nos pilares financeiros? Que todos os pilares, obviamente, estejam no nível excelente. Não faz sentido você estar no razoável, nem no ruim, nem no péssimo. Se você estiver no péssimo, é desesperador. No ruim, está melhor do que o desesperador. No razoavelmente bom, tá, recebe um tapinha nas costas e um excelente é tipo abraço mesmo, você tá show de bola, tá cuidando do dinheiro como merece. Beleza? Muito bem. E aí, aqui é um exemplo de um gráfico preenchido realmente por um cliente, onde no começo de uma consultoria ele preencheu e veja que a parte de separação das entidades está vazia. Esse é um erro muitíssimo comum. E se você está aqui, provavelmente você comete esse erro e talvez sem imaginar o porquê é tão ruim ou sem imaginar como fazer para resolver. Aqui nessa aula a gente vai resolver este ponto. Assim você vai ver, beleza? O que a gente vai ver nessa aula então? Por que é tão prejudicial misturar as contas da empresa com as contas pessoais? Por que isso é tão prejudicial para você, pessoa, e para você, negócio? Lavagem cerebral para você se tornar um empresário. O que eu vou tentar fazer ao máximo aqui é uma lavagem cerebral mesmo, para fazer você se transformar em um empresário. Ah, mas Alex, eu já sou um empresário. Você vai ver o que eu quero dizer com isso aqui. Você vai ver, você vai ver. Ah, calma aí. Depois, como calcular o Prolabore, salário mesmo, que você pode retirar. Veja que você pode retirar, não quanto você quer retirar. E a gente vai aprender a calcular o quanto a sua empresa precisa faturar para o quanto você quer retirar. A gente vai ver os dois. E a gente vai liberar uma ferramenta para isso. Grátis, não vai ser venda, nada. Isso é uma ferramenta que a gente vai liberar para você e você vai conseguir calcular qual é o Prolabore que você pode retirar aí na sua empresa. E aí, como definitivamente separar as contas, que é exatamente o passo que as pessoas acreditam que seja muito difícil, mas na verdade é simples, eu vou mostrar os passos para vocês. E por fim, eu vou falar como ir para um próximo nível na gestão da sua empresa. Show? Começando então, por que é tão prejudicial assim misturar as contas da empresa com as contas pessoais? Pensa lá quando você vai abrir um negócio. Cara, qual que é a sua expectativa? Meu, a minha expectativa é que eu abra o meu negócio e eu viva bem, eu tenha liberdade, eu consiga dar uma vida melhor para minha família, dar uma vida melhor para os meus filhos, se você tem filhos, dar uma vida melhor para você mesmo, né? A gente não pode pensar só nos outros, a gente tem que pensar na gente. Então, quando a gente abre o nosso negócio, a gente tem essa expectativa. Mas a realidade é um tanto quanto diferente e a gente sabe disso. Você é empreendedor, você sabe o que eu estou falando. Não preciso falar de números, não preciso falar da dificuldade que é ter uma empresa no Brasil e assim por diante. Mas a nossa expectativa foge da realidade. E por que isso acontece? Ah, só uns exemplos aqui, né, de pessoas que mandam depoimentos para a gente. Hoje percebo que paguei para trabalhar, quase a empresa quase afundou lá atrás, e esse que está em destaque que eu falo, que eu leio aqui para vocês. Faturamos 2.210.000 reais. Sabe quanto temos na conta? R$ 136,12. Olha só, essa empresa tinha faturado mais de 2 milhões de reais no ano e tinha ali no caixa ali R$ 136,12. Olha só que
É, como a gestão financeira, se você não faz ela da forma correta, não importa o quanto você fatura. O que vai dar problema. Na sua cabeça tem que importar o quanto vai sobrar. E para isso você precisa ter uma boa gestão. Beleza? E o que acontece mesmo é que, infelizmente, a causa das situações como estas, desses clientes que deram depoimentos, da separação de entidades e assim por diante, da separação do dinheiro, né? É justamente a falta de gestão financeira. Agora pense comigo, se já é difícil cuidar das suas finanças pessoais, porque você não aprendeu com seus pais, porque você não aprendeu na escola, porque você aprendeu errado, imagine cuidar das finanças de uma empresa. A empresa tem muito mais movimentação, tem muito mais complexidade, tem recebimento em cartão, tem recebimento parcelado, tem antecipação, tem boleto, tem taxa maior de banco, enfim, tem uma série de coisas muito mais complexas. Agora pense comigo. Imagine agora cuidar das finanças pessoais e empresariais, tudo misturado. Não precisa imaginar. Talvez você esteja passando por isso. É complexo. Se é cuidar das suas finanças pessoais é um nível complexo. Cuidar das finanças da empresa é um nível 3 de complexidade. Cuidar das duas juntas é um nível 100 de complexidade. Você se perde, você não sabe quanto está ganhando, quanto a empresa está pagando. Enfim, a gente vai ver aqui alguns fatores. E você precisa saber gerenciar de fato o dinheiro da sua empresa. Beleza? Não adianta ter o melhor marketing, marca, produto, se você não souber gerenciar o dinheiro. Ah, Alex, mas está falando isso porque você é especialista em finanças. Olha o que a Camila Porto, que é especialista em Facebook Ads, em marketing com Facebook, ou seja, ela trabalha, o negócio dela é ajudar você a vender mais através do Facebook, é ter mais negócios através do Facebook. Olha o que ela disse. Você pode ter a melhor empresa do mundo, mas se a área financeira não está legal, sua empresa não vai para frente. Então, não é um especialista financeiro falando, mas é um especialista que trabalha com vendas e marketing e mesmo assim sabe da importância de finanças. Então, eu quero que você entenda de vez essa importância. E aqui eu vou trazer para vocês qual é o erro número 0,000 que os empreendedores no Brasil acabam cometendo, mas muitas vezes por falta de conhecimento mesmo, por falta de um suporte, por falta de uma direção realmente, que é não ter a mentalidade de empresário. Eu vou falar para vocês aqui o que é essa mentalidade de empresário e talvez você se identifique com ela de não ter, ou tem um pouquinho, ou tem para algumas coisas e não tem para as outras, tá? Mas eu vou trazer aqui para vocês. Qualquer pessoa pode, no Brasil, qualquer pessoa pode de fato abrir uma empresa, mas não é qualquer um que vai gerenciá-la. E aí é o ponto de ser empresário. Lembra que eu falei lá no começo de fazer uma lavagem cerebral para te tornar um empresário? E aí talvez você imagine, ah, mas eu já sou empresário. Na verdade, quem abre uma empresa tem uma empresa. Ponto. Tem uma empresa, tem um CNPJ e assim por diante. Agora, ser empresário é gerir a sua empresa, ter informações de tudo, de números, de situações, de ações para serem feitas, de planejamento e assim por diante. Gerir a sua empresa, aí sim é ser empresário. E no meio de tanta dificuldade que a gente possui em ter uma empresa no Brasil, você não ser empresário, ou seja, você não gerenciar, é caminho realmente para a falência, caminho para o fracasso do seu negócio. Assim como a gente vê, mais da metade de mortalidade de empresas no Brasil acontece em poucos anos, beleza? Vou passar esse vídeo aqui para vocês, vamos ver ele junto para a gente dar um toque sobre o que eles vão falar aqui. E qual é a sua margem de lucro com esses $500? Cada um custa 25 centavos. Embrulho, cobertura, mão de obra, tudo isso? Então, E um cupcake, quanto custa para fazer um? o custo total seria uns 33 centavos. Tá conjecturando? Tô estimando. Eu não chamaria isso de estimando, eu chamaria de chutando. Touché. São $187.600 em economia por ano. 187 mil dividido por 350 são 53% de retorno de capital. Então, um investimento de $350 mil te rende um retorno de $187 mil desse Isso. capital. Como é que você chegou nesse valuation de 6 milhões? Como é que você fez o business plan? Deixa eu entender. Eu tenho na manga alguns contatos já feitos. Manga não faz valuation. A preocupação aqui é que ele está hesitante com os números.
E com $500 por dia em vendas, com certeza não há lugar para erro. Então meu objetivo é fazer tudo o que pudermos para gerar mais dinheiro sem adicionar mais despesas fixas. Quanto fatura a empresa de vocês e quanto que gera de lucro? Seu break-even qual é? Em 2018. 2018? Pode me informar mais ou menos o quanto a operação será deficitária esse ano? Então esse ano a gente vai terminar mais ou menos com 400 mil negativo. Vocês têm $650 mil em recursos de contas bancárias, receptação de inventário, despesas pré-pagas. Quando eu olho os riscos totais, vocês têm 835 mil de contas a pagar, cartões de créditos e também impostos. Dívidas de longo prazo, dívidas de curto prazo e notas oficiais. O que significa que vocês estão $180 mil atolados em papelada. Embora não seja uma companhia à beira da falência, eles estão bem encrencados. Quanto vocês faturaram no último ano? Qual o preço médio de uma peça? De venda e o custo? Antes da gente fazer qualquer coisa, vamos lá para a cozinha para descobrir quanto custa para fazer um cupcake. Para que o Tony Smith pare de perder dinheiro, temos que saber quanto... Acho que já deu para entender, né? O que é esse vídeo? Quais são quem que está falando ali, né? Esse que está aparecendo é o Marcos, ele é um empreendedor nos Estados Unidos e ele tem um programa onde ele vai nas empresas e investe. As empresas não estão tão bem, assim por diante. Ele investe nas empresas e se torna sócio das empresas. Só que para isso, ele vai atrás de algumas informações. E as informações, obviamente, são baseadas em números, em dinheiro. Olha só o quanto tem para pagar, o quanto pagou, qual é o custo e assim por diante. E no outro é o Shark Tank Brasil, que apareceu uma mulher, um outro cara, um japonês e assim por diante. Eles são os tubarões do Shark Tank, que é um programa americano que veio para o Brasil, eles são brasileiros, e lá as pessoas vão em busca de investimento para o próprio negócio. E aí eles fazem lá uma apresentação do negócio, e os tubarões, os Shark Tanks, eles realmente ficam fazendo perguntas. E eu diria que 90% das perguntas estão relacionadas de alguma forma com dinheiro, e quase que 100% está relacionado de alguma forma com números. O quanto foi de vendas, ou seja, o quanto cresceu, enfim, números, tudo vai se basear ainda no financeiro, né? Mas o que a gente quer trazer aqui para vocês é, ser empresário realmente de sucesso precisa estar baseado em números. Veja, esses caras e essas moças estão investindo dinheiro no negócio. E para investir dinheiro no negócio dos outros, eles precisam saber números. Por que você insiste em investir no seu próprio negócio sem saber os números do seu negócio? Não faz sentido. Então você, a partir de hoje, precisa ser empresário, beleza? E aí, se você não sabe gerenciar o dinheiro quando a movimentação é pequena, provavelmente você não vai saber quando ela for grande. Isso é a mais pura verdade. Se você não sabe cuidar quando é pequeno, dificilmente vai saber cuidar quando é grande, beleza? Aqui são os empresários, os maiores empreendedores do Brasil, né? Donos da Ambev e tudo mais. Enfim, o livro deles é chamado... Opa, passei sem querer. O livro deles é chamado Sonho Grande. Recomendo a leitura. Aqui tem alguns pontos que eu quero destacar com vocês. Veja só, são os sobrenomes deles, né? Lehman, Teles e Sicupira, né? Eu não sei como Sicupira, e o cara é um dos maiores empreendedores do Brasil. Enfim, Sicupira. Em certa ocasião, olha só o que aconteceu. Em certa ocasião, o filho de Teles, de 11 anos, contou ao pai o interesse em trabalhar em suas empresas. Está aqui. Teles explicou ao garoto que não seria possível atender ao desejo dele. Olha aqui para mim. Esquece lá a leitura, olha aqui para mim. Pense, seu filho de 11 anos de idade chega para você e fala: papai, mamãe, quero trabalhar com você, quero trabalhar na sua empresa. Não sei se uma criança de 11 anos falaria assim, mas enfim, quero trabalhar com você. Ó, até engasguei. Quero trabalhar com você na sua empresa. E você fala: não vai. Por que não vai? Olha a resposta dele aqui embaixo. A gente analisa 70 mil candidatos a trainee por ano. Será que a minha genética é tão forte para eu criar o melhor desses 70 mil? Não só não acredito em milagres da genética, como acho que nossa cultura desapareceria, disse Teles.
O que eu quero ressaltar com isso? O pensamento de empresário. Eu não estou falando que se você trabalha com esposa, com marido, ou o filho trabalha com você, que você tem que demitir, separar e assim por diante. Eu só estou mostrando qual é o nível que chega de mentalidade de empresário, mentalidade de empreendedor para tocar um negócio. Não é à toa que hoje eles possuem uma das maiores empresas do mundo, não é do Brasil, uma das maiores empresas do mundo, tá? Por quê? Pensamento de empresário. Ah, mas eles já possuem grana. Vão conhecer um pouquinho a história deles, que vocês vão ver que eles não tinham grana, começaram pequeno, começaram do zero e foram crescendo, sempre com mentalidade de empresário. Show de bola? Então, pense aí, coloque na sua cabeça mentalidade de empresário. E o que é ter mentalidade de empresário? Entender que você tem uma empresa nas mãos e a empresa não é você e você não é a empresa. Eu e o Renan, a gente começou a empresa em 2009, só era nós dois. Só que a gente montou site, telefone, montou toda uma estrutura realmente para a empresa. Por quê? Porque a gente queria ser visto como uma empresa. Naquele momento era só nós dois, mas a gente sabia que uma hora a gente ia crescer. Desde o começo a gente separava toda a conta da empresa, então a gente abriu uma conta bancária da empresa, aí a empresa recebia, pagava para a gente. Enfim, eu vou mostrar no terceiro passo como fazer isso certinho. Mas o ponto é, a gente separava e tinha mentalidade empresário lá no começo, mesmo quando a empresa era pequena. Pensar em processos, escala, planejamento, equipe, então veja que não é só pensar em finanças, mas também é pensar em finanças. Saber, entender e agir em cima de números. Os números são a ferramenta mais importante do seu negócio. Não só números financeiros, mas números realmente como um todo. Então, qual é o desperdício na hora de produção? Quanto tempo leva para produzir alguma coisa? Quanto tempo leva o seu serviço? Então, números é o que vai fazer você ser empresário do seu próprio negócio. E, obviamente, respeitar o princípio base da gestão financeira como um todo. Show de bola? Aqui, ó, isso deixa a gente pé da vida, galera. Empresário fatura 1,5 milhão fabricando itens para churrascos. Não, tá errado. Não é o empresário que fatura 1,5 milhão. É a empresa do empresário que fatura 1,5 milhão. Então o empresário está lá sozinho faturando 1,5 milhão? Ele não tem mais pessoas envolvidas? Ele não tem um custo da empresa? Ele não tem investimento para fazer, para faturar isso? É só o empresário está lá sentado e fatura 1,5 milhão? Não, a própria mídia, quando fala de empreendedorismo, etc., confunde a nossa cabeça. Outras histórias. Baixista da PIT fatura 1,2 milhão empreendendo com tortas congeladas. Não é o baixista que fatura, é a empresa. Não é o Alex e o Renan que faturam milhões por ano. É a empresa que fatura milhões por ano. Simples assim. Olha só, empresário investe 40 mil no mercado de drones e fatura mais de 3 milhões. Empresário fatura 15 milhões fazendo gelo. Enfim, passei aqui os slides sem querer. Enfim, não é o empresário, é a empresa. E outra coisa, que eu já antecipei ali, quem viu rapidão conseguiu ver, papapá. O grande ponto de misturar as finanças pessoais é que você acaba pagando contas pessoais com dinheiro da empresa. Ah, mas Alex, a empresa é minha. Sim, a empresa é sua, mas ela é uma empresa. Ela precisa de dinheiro, ela precisa de reserva, ela precisa de investimento para fazer ela crescer. E você, sendo dono dela, merece uma parte daquele valor para você. Mas não é, quebrei meu carro, vou lá e uso o dinheiro da empresa. Não é assim que funciona. A gente vai ver o porquê. E detalhe, toda vez que você... eu vou ler a frase, mais fácil. Olha só. Um panda morre a cada vez que você paga uma conta pessoal direto da conta da empresa. Sim, um panda morre a cada vez que você paga uma conta pessoal direto da conta da empresa. Apesar de ser mentira, obviamente, né? Não é mentira, não é verdade. Você mata mesmo. Morreu, pagou quando a empresa morreu. Apesar de ser assim, ou não ser bem assim, na verdade, quando você paga uma conta pessoal com conta da empresa, uma parte do seu lucro morre. Pode não ser um pano, mas uma parte do lucro morre.
E se vocês não sabem, o panda está em extinção. Então, imaginem quantos empreendedores estão ajudando a acabar com os pandas por aí. Escreve no chat para mim aí. O chat está aberto, apesar de não ser ao vivo aqui. O chat está aberto. Escreve ali para mim se você já matou algum panda na sua vida. Mais do que isso, estima lá quantos pandas você já matou na sua vida. Escreve ali. A gente vai ver depois, vai acompanhar o chat depois. Escreve ali. Escreveu? Escreveu? Aposto que tem uma galera aí que está destruindo a vida dos pandas, coitados. Chega de matar pandas. Combinado? E quais são os problemas reais de se misturar tudo? Primeiro, fica mais difícil fazer o controle. O que é mais difícil fazer o controle? Cara, você foi lá e... Eu não estou aqui, droga, eu não estou com meu cartão aqui. Mas pensa lá comigo. Você foi lá e pegou o seu cartão e pagou para uma conta pessoal, ou o cartão da empresa. Aí foi lá, pagou com o mesmo cartão uma conta da empresa. E aí, quando você pegar no extrato lá? O extrato vai estar com o nome fulano, vai estar com o nome ciclano, você não vai saber se é seu, se é da empresa. Outras pessoas vão no mercado e aí tem que comprar, sei lá, alguma coisa para a loja, para a empresa e coisas para casa. O que faz? Mistura tudo, passa no cartão, depois divide e separa. Então o controle acaba ficando completamente descontrolado. Na verdade, você nem tem controle direito sobre isso, tá? Você fica sem clareza do quanto você recebe. Eu acho que eu recebo mais ou menos tanto, eu tiro mais ou menos tanto, mas você não tem certeza, porque você não tem controle, você não recebe exatamente um valor X e você não sabe quanto você ganha. A empresa fica à mercê da sua vida. O que eu quero dizer com isso? Seu carro quebrou, o que você faz? Vai no mecânico, deixa o carro lá, pega o cartão da empresa, passa. Ou pega o seu cartão, só que o seu cartão é o mesmo que o cartão da empresa, enfim, e passa lá e paga. Então a empresa fica à mercê da sua vida. E não é assim que deve ser. A sensação de trabalhar e não ganhar nada. A gente pegou um cliente uma vez que tinha a empresa já há quase 20 anos, 15 anos, não lembro. Tinha uma empresa, se não me engano, há 15 anos. E ele chegou para a gente e falou: eu nunca recebi um salário. Será? Como assim? Você vive do quê, então? Se há 15 anos você trabalha com o seu negócio e você não tem salário. O que a gente fez? Durante um mês, a gente anotou absolutamente tudo que ele gastava com a vida pessoal, com o dinheiro da empresa, a gente anotou como salário, como prolabore. O que aconteceu? No final do mês, ele não tinha retirado 13 mil reais. Quem aí gostaria de não ter 13 mil reais na conta, mas ter 13 mil reais na conta? Então, veja, ele tinha 13 mil reais na conta, que hoje muitos empreendedores não possuem, que muitas pessoas não possuem, e para ele nunca tinha recebido um salário. Só que ele estava lá com o carro do ano, viajava, o filho estudava nos Estados Unidos, e tudo com o dinheiro da empresa. E detalhe, a empresa dele faturava em torno de 35, 40 mil. Então, olha só o peso que essa retirada, sem perceber, fazia com as finanças da empresa como um todo. Beleza? Não consegue fazer uma reserva e investir. Pensa se essa pessoa tivesse retirado 13 mil reais todos os meses, ao invés de pagar a conta. E aí ele retirou 13 mil reais, ele ia gastar ali com o que ele poderia gastar e investiria, faria uma reserva. Depois de 15 anos, ele teria uma reserva, um investimento muito bom. Só que ele não tinha, porque misturava tudo. Ele não conseguia separar, porque ele não tirava dinheiro, ele pagava as contas. Acaba gastando mais do que o necessário, isso sem dúvida nenhuma, tá? Se você retirar 3 mil reais, você transfere 3 mil reais para você, você vai aprender a viver com aqueles 3 mil reais. Se você gasta com o cartão da empresa, você vai gastar 4, 5, 6 mil e assim por diante. Lida com a empresa como se fosse caixa eletrônico, justamente por isso, deu problema, vai lá, usa o dinheiro da empresa, e acha assim, imagina lá, fechei um projeto de 40 mil reais, e acha que está bombando, o dinheiro é seu. Aí vai lá e compra um carro, 40 mil reais. Só que esquece que daqueles 40 mil reais tem imposto, tem comissão, tem investimento que foi feito para trazer aquele projeto, tem custos envolvidos no projeto, tem a estrutura da empresa, tem o aluguel, tem a luz, tem funcionários, uma série de outras coisas. E aí o que acontece? Gastou com o carro 40 mil e não tem dinheiro para pagar as contas da empresa. Beleza? Apesar de talvez ser distante para algumas pessoas 40 mil, mas eu estou falando que pode ser com 5 mil, com 2 mil e por aí vai, tá?
E aí, se você faz isso, pode ter certeza, você vai chorar no final das contas. E não adianta chorar. Você vai ter que pegar e falar, caraca, fiz coisa errada. E talvez você já tenha feito isso, e até mesmo por isso que esteja aqui. Então não adianta chorar depois. Primeiro, tenta resolver antes, e essa aula é exatamente para isso, para resolver isso. E se você não seguir o que a gente vai falar na aula, não adianta chorar depois. Saiba que vai dar merda e a responsabilidade é sua. Porque antes de estar nessa aula, talvez você não tinha o caminho para seguir. Mas aqui com a gente você vai ter o caminho. Então, não tem desculpa para não fazer. Beleza? E aí, depois eu vou, no final, eu mando esse vídeo aqui do Carlos Wizard para vocês, coloco aqui para vocês. E ele conta um pouquinho da história dele ali, onde ele passou 10 anos, ele montou o Wizard, né, a escola de inglês Wizard, e aí ele começou a trabalhar, começou a crescer, tinha lá mais de 100 empresas já franqueadas e tal, e passaram-se 10 anos. E a empresa dele estava bombando, estava show de bola. O que ele fez? Uma festa para realmente comemorar tudo. E aí a mulher chegou para ele e falou, ei, por que você está comemorando? Qual que é a sua pegada aí da comemoração? Pô, 10 anos, onde a gente está ajudando o Brasil, onde a gente está ajudando na educação, olha, a gente saiu do zero e cresceu tudo isso. Aí a mulher dele falou, sabe quanto que a gente tem na conta? Aí ele falou, não, 3 mil reais. Veja, a gente está falando do Carlos Wizard, um dos maiores empreendedores no Brasil, que tinha uma rede com mais de 100 lojas, e ele tinha 3 mil reais na conta. Ele falou que foi nesse momento que deu start para ele. Ele falou, caramba, estou fazendo algo muito errado. Ele não cuidava das finanças como deveria. Ele não fazia a reserva dele, Carlos, como deveria. E aí, nesse momento que ele falou, caramba, tenho que fazer algo diferente. Hoje, ele é um bilionário, literalmente um bilionário, e um dos maiores empreendedores do Brasil. Tá? Então, veja, todo mundo começa pequeno, assim como você está pequeno. Só que se você continuar fazendo coisas de pequeno, continuará sendo pequeno. Está na hora de mudar a mentalidade para fazer coisas de grande, de empresa grande. Beleza? E aí, eu faço a pergunta aqui para vocês. Respondam para mim no chat, por favor, tá? Realmente responde, tá? Depois a gente vai olhar ali o chat, vai ver o que vocês estão falando. Aqui a gente não vai conseguir responder, obviamente, mas a gente vai ver ali o que vocês estão falando. Responde para mim. Você quer ser empresário ou quer ser empresária ou apenas ter uma empresa? Responde para mim ali. Se você quer ser empresário ou empresária, escreve. Eu quero ser empresário. Ou não, quero só ter uma empresa. Responde de verdade. Vai ali, interage nesta aula aqui comigo, que vai ser muito bom para você absorver o máximo dessa aula. Responde ali para mim. Você quer ser empresário ou empresária ou apenas ter uma empresa? Eu acredito, ainda se você está comigo até agora, que você de fato quer ser um empresário. E aí, eu peço para você, de novo, escrever e assumir um compromisso comigo. Escreve no chat. E aí eu peço para você, de fato, assumir um compromisso aqui com a gente. Não só com a gente, mas com todo mundo que for ver esta aula aqui. E todo mundo vai assumir o compromisso, todo mundo junto. Se você quer assumir esse compromisso, escreva exatamente como vai estar aqui na tela, tá? Escreva exatamente. A partir de hoje, a minha mentalidade será 100% de empresário. Se você quer assumir esse compromisso, escreva. A partir de hoje, a minha mentalidade será 100% de empresário. De verdade, escreve para mim, por favor. A gente vai vir aqui e vai olhar se vocês realmente estão gostando, se vocês estão comprometidos com essa mudança de mentalidade para ser empresário. Beleza? Se você não está comprometido, não precisa escrever. Mas aí, realmente, a decisão é sua. Eu acredito que você quer realmente se comprometer e fazer a diferença para o seu negócio. Beleza? Show de bola? Então, antes de passar para o passo 2, vou dar 5 segundinhos aí para vocês escreverem. Vou voltar até aqui, ó. A partir de hoje, a minha mentalidade será 100% de empresário. Escreveu? 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 Boa! Ponto 2. Agora sim, que a gente trabalhou a nossa mentalidade de ser um empresário,
eu vou trazer para vocês exatamente como calcular o prolabore que você pode retirar, tá? Eu vou chamar de salário porque fica mais fácil, mas é o prolabore mesmo. E o terceiro passo, eu vou mostrar como separar realmente as finanças de uma vez por todas. O primeiro passo é, primeiro, veja que não é o quanto você quer de prolabore, é o quanto você pode de prolabore. E por que isso? Porque sua empresa não é caixa eletrônico. A sua empresa tem uma condição financeira para pagar um salário para você. Da mesma forma que ela não pode pagar o quanto ela quer para um funcionário. Da mesma forma que ela não pode pagar o quanto ela quer para um fornecedor. Ela não pode pagar o quanto você quer como salário. A sua empresa não é caixa eletrônico. Você tem que definir um salário seu sei lá, eu quero retirar 10 mil reais por mês. Pode ser uma meta sua. Aí a gente vai aprender a calcular se a sua empresa pode te pagar 10 mil. Se ela puder te pagar 10 mil, show de bola. Você já atingiu o seu objetivo. Agora, se ela não pode pagar 10 mil, você vai ver o quanto que ela pode te pagar. Ah, hoje ela pode pagar 5 mil, hoje ela pode pagar 2 mil. A gente vai ver como faz isso, tá? E aí, não existe fórmula mágica. Muita gente pergunta, é um percentual do faturamento, é um percentual do lucro, como que eu acho isso? Não existe uma fórmula mágica. E a gente não aconselha fazer nem percentual de faturamento, nem percentual de lucro, tá? A gente acha a melhor forma realmente para controle, tanto para você quanto para a empresa, é ter um valor fixo. Por quê? Se for um percentual de alguma coisa, você nunca vai saber o quanto vai retirar no próximo mês, porque você não sabe como vai ser a receita da empresa ou o lucro da empresa no próximo mês. Então fica perdido do mesmo jeito. O melhor é ter um salário fixo, você pode ter um variável a cada 6 meses, a cada 1 ano, alguma coisa assim, mas o ideal é que você tenha um fixo. E para definir esse fixo, existe 3 tipos de análise. Através do plano financeiro, através do fluxo de caixa e através do ponto de equilíbrio. Aqui nessa aula, eu vou te ensinar como calcular através do ponto de equilíbrio, tá? O ponto de equilíbrio é o mínimo que você precisa faturar para não ter lucro e nem prejuízo. Então, nesse cálculo, ele vai te dar exatamente o quanto você pode receber versus o quanto a sua empresa precisa faturar para receber aquilo lá. Show? Então, vamos lá, porque agora você vai nos amar para o resto da vida. Por quê? Porque a gente vai disponibilizar uma ferramenta que vai fazer todo esse cálculo para você. Olha que chique. Olha só. E como que você vai receber essa planilha? Quem ficar com a gente até o final dessa aula, esse sistema, essa plataforma que está aqui, ela identifica quem fica até o final. Então não adianta dar despertão, não. Ela vai identificar assim. Aí quem fica até o final, a gente manda por e-mail, beleza? Aí vai para o seu e-mail lá, aí a planilha, os slides e assim por diante. Vou compartilhar aqui os slides, a ferramenta para você, tá? Essa ferramenta aqui é exatamente a ferramenta que vai. Ela tem dois... Opa, peraí que eu cliquei aqui no lugar errado. Cliquei para ir para o tutorial. Talvez abra a página aí e eu já volto. Espera lá. Acho que não vai abrir. Show de bola. Vou continuar. Apesar de... tá aqui, né? Enfim, vamos lá. Tá aqui. Olha só. Cálculo simplificado com equilíbrio e calcular o prolabore. Aqui você tem duas abas, ponto de equilíbrio e ponto de equilíbrio com lucro. Já falo qual que é a diferença das duas aqui, tá? O grande ponto é o seguinte, ponto de equilíbrio, lembra que eu falei, é o mínimo que você precisa faturar para não ter lucro e nem prejuízo. Aí aqui eu vou pedir para vocês pularem o passo 1 no primeiro momento e preencher o 2 e o 3 e depois a gente vai para o 1. O passo 2, você vai colocar os percentuais que estas contas representam. Então, por exemplo, qual é o percentual médio de custo com fornecedor, ou matéria-prima, ou terceirização direta com o seu produto ou com o seu serviço que você possui? Então, por exemplo, eu vendo celular. Aí se eu vendo esse celular por 500 e eu comprei ele por 250, é exatamente 50%. Eu vendo por 600 e compro por 200, então é 33%. Tá? Então, coloca o quanto você tem de gastos com matéria-prima. Se você tem poucos gastos com matéria-prima, ou com terceirização, então vamos supor que eu faça site.
Aí eu faço um site para você e vendo o meu site por 10 mil reais. Só que eu pago um designer 2 mil reais para ele. E para fazer esse site é o único gasto variável que eu tenho. Então, veja, eu vendo por 10 mil, só que eu tenho 2 mil de gasto variável. Isso representa 20%. Aí eu coloco esse valor ali. Vamos supor que a minha média aqui é de 24%, tá? Coloquei ali 24%. Imposto sobre nota fiscal, vou colocar 8%. Comissão de vendas, meus vendedores recebem 5%. Então preenche aqui, tá vendo que se você já tem essas informações, você vai preencher isso daqui em um minutinho, você preenche. Taxa de cartão, na média dá 2,5%. Vou colocar 3, ó. Vou colocar 3 aqui certinho. Na média dá 3%. Show! Não tem outros, está tudo bem. Então, esses são os percentuais que eu preenchi aqui. Aí aqui embaixo tem total de gastos mensais, excluindo o seu Prolabore e o seu Prolabore propriamente dito, tá? Os seus gastos mensais são todos os gastos fixos, ou seja, aluguel, contador, luz, água, aquilo que faz parte da estrutura do seu negócio, tá? Se você não receber nada, se você não vender nada durante um mês, você vai ter que pagar aquela estrutura. Então vamos lá, se você tem as nossas ferramentas de controle, por exemplo, ou se você faz controle, você já sabe essa informação. Se você não tem, precisa ter. Isso é algo urgente e emergencial se você não tem. Mas se você já tem, coloca lá o valor, por exemplo, 22 mil reais aqui, tá? Veja que ele já traz um cálculo aqui, ó. Para 22 mil reais, eu teria que faturar 36 mil. Só que aqui a gente não está considerando o nosso Prolabore. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar o quanto você quer retirar de Prolabore nessa célula aqui. Se você é sozinho, você coloca só o quanto você quer receber. Se você tem 2 sócios, você coloca a soma. Então, por exemplo, eu quero receber 5 mil reais. Coloco aqui 5 mil reais, tá? Eu tenho mais um sócio. Então, cada um quer receber 5 mil reais. O que você faz? Coloca 10 mil reais. E dá um Enter. O que vai acontecer? Aqui, o cálculo já vai te passar o quanto a sua empresa precisa faturar por mês, receber de dinheiro por mês, para pagar todas as suas contas, para pagar a sua despesa fixa, para pagar o seu Prolabore e para ficar no 0 a 0, tá? E aí, como que você avalia se você pode retirar 10 mil ou se você não pode retirar 10 mil? Se você vier aqui em faturamento e o seu faturamento ser de 45 mil reais, você não pode. Você não pode retirar 10 mil. Quanto que eu posso retirar então? Vamos ver. Será que se for 7 mil no total? Ainda não, olha só. Com 7 mil no total, a empresa ainda teria que faturar 48 mil. Será que pode ser 5 mil mesmo? Então, 2.500 para mim, 2.500 para o meu sócio? Exatamente, ó. Seria 2.500. Bate certinho 45 mil. Mas veja um detalhe extremamente importante. Nessa situação aqui, que você vai colocar para os valores da sua empresa, você poderia retirar R$ 2.500 e o seu sócio R$ 2.500. Só que a empresa não teria nenhum lucro, o que é errado para o negócio. A sua empresa precisa ser lucrativa, sempre. Aí a gente vai para outra aba, ponto de equilíbrio com lucro. Está vendo que aqui ele já puxa as informações e tem um laranjinha escrito, lucratividade desejada. Aqui você vai colocar em percentual qual é a sua lucratividade desejada. Normalmente, a lucratividade desejada fica em torno de 15% a 30%. O que seria a lucratividade? Você fatura X, você paga todas as suas contas, inclusive o seu Prolabore, e sobra Y. Esse Y dividido pelo faturamento tem que ser a sua lucratividade. Então, por exemplo, se você fatura 100 mil reais e você quer ter uma lucratividade de 30%, então tem que te sobrar no final do mês 30 mil reais, tá? Eu vou colocar aqui 20% de lucratividade, que é uma lucratividade bacana, onde a gente tem que realmente buscar. Acima disso é muito bom, abaixo disso a gente tem que se penar para conseguir melhorar, tá? Se for de 20%, veja que aqui está 45 mil, porque ainda eu não dei o Enter. Veja para quanto que vai essa conta aqui, ó. Para R$ 67.500 reais. Agora, qual que é o ponto? Pô, Alex, você está me falando então que eu não posso retirar R$ 2.500 reais da minha empresa, porque para retirar R$ 2.500 reais eu teria que faturar 67.500?
Sim, é exatamente isso que eu estou te dizendo. E na prática, mesmo se você zerar aqui, ó, você ainda fica no prejuízo. Então, essa ferramenta vai te ajudar tanto a calcular o ponto de equilíbrio, quanto a calcular o quanto você pode retirar de prolabore, tá? Qual que é a grande sacada aqui? Lembra, a empresa não pode viver à mercê do sócio, e o sócio não pode viver à mercê da empresa. Se eu quero receber um valor X, a sua empresa precisa ter condições disso acontecer. Então, se eu quero retirar R$5.000 no total, eu tenho que fazer o meu faturamento sair de 45 para 67. Ou eu tenho que diminuir minha despesa fixa para 19 mil, por exemplo, e ainda diminuir o custo com o fornecedor para 20%. Vamos ver se dá. Você vai brincando aqui com as informações, tá? Eu não consigo mexer aqui. Tem que ser na aba anterior. 20%. Vamos ver se vai para lá. Ó. Ainda não, para 54%. Então, não dá ainda nessa situação. Se eu diminuir para R$3.000, ó, já vai para 50, chega mais perto. Enfim, eu não vou ficar me aprofundando muito aqui. Você vai poder brincar com essa ferramenta para a sua própria realidade, tá? O grande ponto é, se você retirar quando a sua empresa não pode te pagar, você estará boicotando a sua própria empresa. Legal? Gostaram da planilha? Gostaram da ferramenta? Escreve aí no chat se vocês gostaram e se vai te ajudar, que vai nos ajudar a entender se vocês estão gostando ou não. Escreve aí no chat pra gente, por favor. Beleza? Vamos voltar lá para os slides. Lembrando, essa ferramenta será enviada por e-mail para quem ficar até o final. Tá certo? Muito bem. Terceiro passo. Como definitivamente separar as finanças da empresa com as finanças do pessoal, com as finanças pessoais, né? Então, como definitivamente separar? Eu criei aqui 4 passos para vocês. Criei não, né? A gente tem esses 4 passos já faz tempo. Eu vou detalhar e simplificar ao máximo esses 4 passos para você. Primeiro passo de todos, tá? Você já definiu o quanto você pode retirar. Aí você vai lá, se você ainda não tem isso, abra contas de banco separadas. Conta de banco da empresa, conta de banco do Alex, conta de banco do Zé, conta de banco da Maria. Ou seja, contas separadas, conta da empresa com conta pessoal. Ah, mas Alex, eu vou pagar mais taxas. É o que a gente mais ouve quando fala isso. Não, você não vai pagar mais taxas. Talvez você até pague mais taxas, mas vai ser mais barato do que se você misturar. Além disso, você como pessoa, hoje tem uma série de possibilidades de você não gastar nada, não ter taxa para ter uma conta. Então, seja em bancos, enfim, pode procurar no Google, bancos que não possuem taxas para a pessoa física. Aí você pode abrir sua conta física normalmente e não vai ter taxa nenhuma, e aí você tem a sua conta do banco, e aí separado mesmo, tá? Primeiro passo, separe conta da empresa com conta pessoal, beleza? Segundo passo, antes do segundo passo, e aí o que vai acontecer? Tudo que é da empresa, receita da empresa, gasto da empresa, transferência da empresa, vai ser na conta da empresa. E tudo que é com gasto pessoal, receita pessoal, vai para a conta pessoal. Você já separou o que é de empresa, o que é pessoa. O que é empresa, o que é pessoa. Beleza? Segundo passo, definir a data que você irá pagar para você mesmo. A data que você vai pagar para você mesmo. Pode ser mais de uma data por mês no começo. O que eu quero dizer com isso? O ideal é que todo início do mês você pegue aquele valor que você definiu, lá, R$5.000, aí você vai pegar o dinheiro que está na conta da empresa, vai fazer uma transferência para você, pessoa física. Simples assim. É o seu salário. Está definido, está ali, bonitinho. Ah, mas Alex, no início do mês é complicado, eu não posso. Então, faça no dia 15, faça no meio do mês, faça no final do mês, mas escolha uma data. Se você achar muito complicado ainda ser uma data, separe uma vez por semana, então. Uma vez por semana eu vou separar o valor. E aí o somatório das semanas tem que ser, obviamente, os R$5.000 que você definiu para você. Ou os X mil reais que você definiu para você, tá? Só que se você fizer isso uma vez por semana, vá depois diminuindo isso, tá? Para realmente acontecer uma vez por semana. Defina a data que você irá pagar para você mesmo. Beleza? Terceiro passo. Aí, meu parceiro, missão dada é missão cumprida. Não adianta.
você já tem a mentalidade empresário, você já sabe o quanto você pode retirar, você já tem contas separadas, você já tem a data definida, o que você faz? Na data definida, separa aquele valor para você. Missão dada é missão cumprida, parceiro. Eu não sei imitar aqui, enfim, mas você entendeu. Realmente faça isso. Se comprometa com o seu negócio, beleza? Quarto e último passo, você vai precisar aprender a viver com o que tem. Ah, mas Alex, eu queria receber 5 mil, mas a empresa só pode me pagar 2 mil, como que eu vou viver? Vai viver com 2 mil. Ah, mas só pode 1.500, vai viver com 1.500. Porque se você não viver com 1.500 e tirar 3 mil e a sua empresa não pode pagar 3 mil, a sua empresa não vai ter condições depois, vai se endividar e você, no final das contas, vai ter muito menos que 3 mil lá, porque você vai estar endividado, vai ter que pagar conta, vai ter que pagar juros e assim por diante. Tá? Eu e o Renan, quando a gente começou sem receber nada, vivia com a poupança que a gente já tinha. Depois a gente começou a viver com R$300, depois com R$1.000, depois com R$1.500 e assim por diante. Chegou um momento, uma época, que eu fui dividir apartamento com os meus amigos, porque eu não podia pagar apartamento para mim. E aí, além não só dividir, eu dormia na sala. Por quê? Porque eu combinei com eles que se eu dormisse na sala, os quartos já estavam todos alugados, etc. Aí, se eu dormisse na sala, eu não pagaria aluguel e só dividiria o condomínio. Porque eu dormiria na sala, não teria privilégio nenhum, não teria, né? Enfim, não teria minha privacidade. Por quê? Porque era o que eu podia pagar. Depois que eu recebi mais, o que eu fiz? Fui para um lugar só para mim. Pô, era um lugar simples, de um quarto só, um prédio meio antigo, meio velho, mas era o que eu podia pagar. Aí depois melhorei minha situação, fui para outro lugar. Então a gente tem que aprender a viver de acordo com o que a gente tem. Beleza? Combinado? Então esses são os 4 passos. E eu tenho certeza que acontece uma coisa muito comum. Quando a gente fala desses passos, vem muitas coisas na sua cabeça, que é o que a gente chama de crenças limitantes, que é aquilo que te bloqueia de fazer o certo. Você acaba fazendo errado, mesmo sabendo que é errado. Por quê? Porque você coloca argumentos na sua cabeça que está tudo bem fazer errado. Por exemplo, mas minha empresa é muito pequena. Não importa, a gente começou a nossa empresa com R$ 49,80 e separado desde o início. Mas o meu caso é diferente. Todo mundo acha que o seu caso é diferente. E não é. Se você é empreendedor, você tem um negócio, o seu negócio é um negócio, como qualquer outro negócio. Precisa separar, precisa fazer isso. Mas eu não tenho dinheiro para tirar um salário. Aí é um problema ainda mais sério. Só que pensa comigo, se você já paga suas contas pessoais com dinheiro da empresa, então a empresa está te pagando com dinheiro suas contas pessoais. Então, ela tem dinheiro. Ou, mesmo que ela não tenha dinheiro, você está prejudicando ainda mais a sua empresa pagando suas contas pessoais. Então, não existe essa. Se ela não tem dinheiro, não tem condições de pagar um salário, aí você tem que fazer umas outras coisas para fazer com que a empresa mostre, ou cresça, ou seja mais lucrativa, que é aí a outra parte da gestão financeira. Mas não é desculpa. Mas eu estou só começando. Quem está começando é a forma mais fácil, porque você não tem vícios e assim por diante. Sou só eu na empresa, não importa. Mesmo que você seja autônomo, separe. Porque às vezes você vai ficar um mês sem um cliente e é bom que você tenha uma reserva. Simples assim. É bom que você vai ter um dinheiro para investir para atrair cliente de novo. Mas eu vou prejudicar a empresa. Bom, a gente já viu aqui que não é verdade. Você prejudica a empresa misturando, não separando. Beleza? Muito bem. E aí, com essas desculpinhas, o que esses empreendedores, esses Shark Tank responderiam para você, né? Lembra, mentalidade de empresário. Pense como empresário. Pensando como empresário, você vai fazer sua empresa crescer sem dúvida nenhuma. Show? Tudo está, de fato, atrelado à sua mentalidade e à mentalidade de empresário. Lembra lá dos 5 pilares? Separação das entidades, controle financeiro, demonstrativo, finanças estratégicas e segurança financeira. Os 5 pilares lá, eles fazem parte da gestão realmente financeira do seu negócio e fazer com que você seja empresário do seu próprio negócio. Nessa aula de hoje aqui, a gente viu separação das entidades. É onde a gente tocou na tecla. Se você seguir o que eu estou te falando, você vai sair do péssimo, se você estiver no péssimo, para o nível excelente. Você vai dar o primeiro passo
para ser empresário do seu próprio negócio. Mas a gente não pode esquecer dos outros, tá? Existem as outras questões relacionadas à gestão financeira que você precisa cuidar, sem dúvida nenhuma, tá? Afinal, como que sua empresa vai ser bem-sucedida? Se você não tiver clareza dos números, se não tiver uma forma eficiente de controle financeiro, se não conseguir enxergar seus relatórios de forma simples e rápida, se não tiver certeza que seus preços estão certos, se não tiver metas claras e corretas, se não souber analisar o seu fluxo de caixa e se não for um gestor financeiro de verdade. Como você quer fazer sua empresa ser bem-sucedida se você não gerir ela, se você não tiver informações claras para ela? Não dá para viver só no feeling, no achismo. O achismo pode dar certo por um tempo, mas ele não é algo concreto, afinal ele é achismo. Você acha que pode ir por aqui, nem sempre você vai estar certo. Se você vive no achismo e dá muito certo, aí, meu irmão, pô, vai jogar na loteria, porque o seu achismo está muito bom, beleza? Aqui é um grupo dos nossos alunos do Formação em Gestão Financeira. A gente tem um grupo no Facebook exclusivo para alunos do Formação em Gestão Financeira. São mais de 1.025 membros ali, a setinha está mostrando. E lá a gente percebe como essa mudança de mentalidade faz diferente na gestão das empresas. O nosso curso de Formação em Gestão Financeira, eu vou até comentar daqui a pouquinho, ele aborda todos aqueles pilares lá que eu comentei. E quando o empreendedor entra no curso e vê a quantidade de coisas que ele está fazendo de errado e a simplicidade que é mudar do errado para o certo, ele fica abismado. Já vou trazer alguns depoimentos e assim por diante. As pessoas acham que gestão financeira é um bicho de 7 cabeças, é algo de outro mundo, quando na verdade não é. A gente faz realmente a gente faz realmente ser simples para o seu negócio. E aí, esses 1.025 alunos dizem isso também. E aí o que eu quero trazer para vocês, eu peço licença, é realmente falar do curso, falar um pouquinho dele, o porquê que você deve fazer parte dele, se você ainda não é aluno do Formação em Gestão Financeira. Primeiro, porque a gente quer que você seja ninja na sua empresa. E segundo, que você seja o melhor empresário que você pode ser. Você precisa ser o melhor empresário que você pode ser. E quando a gente fala de ser o melhor empresário que a gente pode ser, significa que a gente vai querer evoluir a cada dia. Quando você faz uma coisa, você vai querer fazer outra melhor ainda, e vai querer cuidar da outra melhor ainda, e assim por diante. Isso seu negócio vai agradecer. Só como base, a missão da ForBlue é fazer pequenas empresas se tornarem grandes. A gente quer que você pense como grande, realmente faça o seu negócio girar de uma forma que seja como uma empresa grande, beleza? A gestão tem que ser realmente voltada para um pensamento de grande. E a visão que é ser visto como um divisor de águas para o seu negócio. Se as nossas aulas grátis, os nossos conteúdos grátis já são bons, imagina o curso completo, passo a passo, voltado para te ajudar. Já vou explicar um pouco mais sobre ele, que é o Formação em Gestão Financeira para Pequenas Empresas. Para quem que ele é? Primeiro, para você que tem uma empresa ou é um autônomo mesmo, mas que quer ter sucesso no seu negócio, que quer de fato ter mais liberdade de tempo, porque o nosso objetivo é fazer com que a gestão financeira seja simples, seja prático. Quer ter mais liberdade de dinheiro, obviamente o objetivo da gestão financeira é aumentar o lucro da sua empresa, quer parar de perder dinheiro e quer chegar em casa todo dia e saber que sua empresa vale mais do que no dia anterior. O curso é 100% online por meio de videoaulas, tá? E você ganha ferramentas em Excel, alguns cursos extras que eu vou falar para você e um suporte que eu vou falar daqui a pouquinho dos nossos consultores. Já vou explicar. E você, dentro desse período de 12 meses, pode assistir quantas vezes quiser e ainda compartilhar com seus sócios. Então, o curso você tem acesso por 12 meses. As ferramentas serão suas para sempre e o suporte com os nossos consultores também. Você vai ver isso, eu vou falar para você. O propósito do curso é fazer você aprender a gerir melhor as finanças da empresa e assim ter mais lucro e poder alavancar o crescimento do seu negócio. É isso que eu quero que você tenha na cabeça. Ter mais lucro e alavancar o crescimento do seu negócio. Show? Aqui é um exemplo de onde o curso acontece, né? Onde exatamente ele acontece na nossa plataforma. E aqui tem introdução à precificação, ali do lado
tem os módulos, né? São 8 módulos diferentes. Ali você pode avaliar as aulas, marcar como concluído, ir para a próxima aula e assim por diante. E as ferramentas vão estar abaixo. Então, ali, introdução à precificação, a gente tem uma ferramenta de precificação, que você vai colocar lá embaixo e vai conseguir baixar a ferramenta, acompanhar a aula com a ferramenta e achar o preço do seu negócio ali através da ferramenta e acompanhando a aula, tá? Então, aqui é um exemplo de onde acontece as aulas ali. Ah, mas Alex, meu Deus, são 8 módulos, é muita coisa. Não é. As aulas, elas são práticas diretas, elas são rápidas. 15, 20 minutos para cada conteúdo. Então, você assiste uma aula e já consegue colocar em prática. Assiste outra aula, coloca em prática. Assiste outra aula, coloca em prática, tá? Além disso, o objetivo nosso sempre foi tornar os conteúdos que são bem complexos para a maioria das pessoas em algo extremamente simples, extremamente rápido, ou seja, você não pode demorar tempo para implementar, você não pode demorar tempo para preencher uma ferramenta e assim por diante. E sem chatice. A gente tenta fazer uma coisa engraçada, uma coisa descontraída, às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue, faz parte, mas o grande objetivo é que seja realmente algo agradável. E é isso que a gente recebe de elogios, eu vou mostrar daqui a pouquinho, inclusive, um depoimento sobre isso, tá? Esse daqui é o depoimento sobre o nosso suporte. Lembra que eu comentei que a gente tem um suporte com os nossos consultores? Qualquer dúvida que você tenha, você manda um e-mail e o nosso suporte, que são consultores treinados pelo nosso método, vão te responder. Ah, Alex, por quanto tempo eu tenho esse suporte? Enquanto a ForBlue existir. E que vai ser para o resto da vida, porque a ForBlue nunca deixará de existir, tá? Então, enquanto a ForBlue existir, você vai ter o suporte dos nossos consultores. Ah, duvido. Daqui 3 anos eu vou poder tirar dúvida? Vai, daqui 3 anos você vai poder tirar dúvida. E aqui tem a galera respondendo, ah, pô, eu fui bem atendido, obtive retorno muito rápido, estou totalmente disposto a nos ajudar. Aqui, ó, a Célia comentou, mesmo fazendo quase 1 ano que comprei, o suporte foi rápido e atencioso para esclarecer minha dúvida. Então, realmente, o suporte é vitalício. E aí eu só destaquei o depoimento da Paula, onde ela fala, retorno rápido, solução técnica e explicações atendidas com clareza e agilidade. Muito bom mesmo. Então, a Paula está com uma dúvida técnica, o nosso suporte foi lá, respondeu de forma clara e ágil, e ela foi lá e avaliou o nosso suporte. O nosso suporte, ele é atendido por uma plataforma de suporte e todas as pessoas que são atendidas podem avaliar, dar a nota e assim por diante. E o nosso suporte recebe um variável em cima da satisfação de vocês, em cima do tempo de resposta. Então, pode ter certeza que, além da boa vontade de ajudar, eles têm um outro ponto ali que realmente vai valer a pena para eles ajudar o mais rápido possível e da melhor maneira possível. Show? É o nosso compromisso com vocês mesmos. O curso, além da gente garantir tudo isso para vocês, ele tem uma garantia incondicional de 30 dias. A gente assume completamente o seu risco. O nosso objetivo é trazer a diferença para o seu negócio. Se você comprar o curso hoje aqui, lembrando que a oferta que eu vou fazer aqui é durante aqui essa aula, tá? Por isso que a gente usa essa plataforma e assim por diante. Depois disso, já era, tá? Se você comprando aqui, você tem 30 dias de garantia. O que isso significa? Você vai ter 30 dias de acesso total ao curso, acesso aos bônus, acesso às ferramentas, acesso ao suporte. E se por qualquer razão, você achar que o curso não está te ajudando no que você precisa, você pode mandar um e-mail e solicitar o dinheiro de volta. E a gente vai devolver 100% do que você investiu e está tudo bem. A gente vai continuar tentando te ajudar de outras formas, tá? Vai mandar conteúdo para você e assim por diante. A gente vai continuar sendo amigo. O nosso objetivo é realmente te ajudar. Se por qualquer razão você acha que isso não está acontecendo, a gente vai devolver o seu dinheiro nesse curso. Eu acredito que isso vai ser muito difícil, tá? A gente tem um histórico aí com mais de 1000 alunos. São raros os que pediram, por alguma razão, a garantia. E a maioria deles é porque aconteceu alguma coisa. Ah, pô, eu vou precisar porque minha mãe ficou doente e assim por diante. E aí a gente até realmente tem uma pena de devolver, mas a gente acaba devolvendo e tá tudo bem, tá tudo certo. E se for por qualquer outra razão, realmente a gente devolve, beleza? Garantia incondicional para você. Ter a certeza que hoje você vai tomar uma decisão de fazer parte do curso para, em 30 dias, ver se a gente vai conseguir te ajudar a resolver o problema e se não ajudar, tá tudo bem, você vai ter o seu dinheiro de volta, tá?
Aqui o Javier diz, ó, sinceramente foi a melhor coisa que eu fiz esse ano até agora. Não consigo imaginar as empresas sem os controles e análises que vimos no curso. O Javier ele tem 2 empresas. Ele utilizou o curso, todo o conhecimento, nas 2 empresas. E ele disse que não consegue imaginar a empresa sem os controles e as análises. Show? Aqui são os bônus que a gente possui. Então, as ferramentas ali. Depois eu vou detalhar quais são essas ferramentas. Mas se você comprasse elas separadamente, no nosso site elas são vendidas de fato separadamente, você pagaria R$1.000 só para ter essas ferramentas. Aí tem algumas outras aulas bônus, né? Aula de finanças pessoais, sua empresa 2.0, estudo sobre cálculo de capital de giro, um pacote que te ajuda a usar melhor os sistemas online financeiro, como Zero Paper, Conta Azul, preparar para quando sua empresa for grande. Veja que tem um módulo ali de separar definitivamente, um bônus, né? Separar definitivamente as finanças pessoais da sua empresa. Tem ali o custo com o pessoal, qual o real custo da folha de pagamento e como provisionar esses valores. Então, tudo isso faz parte como bônus do curso completo, tá? E aí, lembra que eu falei, mas Alex, meu Deus, é muito tempo, como que eu vou conseguir dar conta e etc. Se você utilizar de 1 a 2 horas por semana, em 2 meses você consegue assistir às aulas, implementar e mudar para sempre a realidade da sua empresa. 1 a 2 horas por semana. Se você não tiver 1 a 2 horas por semana, aquele compromisso que você assumiu com a gente aqui não é verdadeiro então, né? 1 a 2 horas por semana, não mais do que isso, não menos do que isso. 1 a 2 horas para assistir às aulas, você vai implementar aquilo e vai fazer a sua empresa ser completamente diferente para o resto da vida dela. Lembrando, você tem acesso às aulas por 12 meses, tá? A gente só dá uma sugestão de 1 a 2 horas por semana, que você consegue daí fazer tranquilo e implementar. Se você fizer mais rápido, resultado mais rápido. Se for mais demorado, resultado mais demorado. Então, acesso às aulas por 12 meses. Se você quiser renovar depois, você pode renovar e tudo mais. As ferramentas serão suas para o resto da vida. Então, você nunca mais vai precisar comprar uma ferramenta sobre gestão financeira. E o suporte também é vitalício. É para sempre. Qualquer dúvida que você tiver, você vai mandar um e-mail para a gente e a gente vai te responder. Beleza? Isso é, de fato, um valor inestimável, né? Imagina quanto teria de valor, de preço, ter um consultor financeiro para sempre que você tiver alguma dúvida. Beleza? Aqui são as ferramentas que a gente disponibiliza no curso. Controle de fluxo de caixa, análise financeira, precificação para serviço, contas a pagar, precificação para produtos, análise de retorno, plano financeiro, turbinador de lucros, que é a ferramenta mais top de todas, que ela mostra como aumentar o lucro do seu negócio com uma análise extremamente simples. Papum, você vai preencher os números e ela vai te falar, cara, você tem que fazer isso daqui para aumentar 200% do seu lucro. Você tem que fazer isso daqui para aumentar 150% do seu lucro. Essa ferramenta é uma das ferramentas mais tops que tem. Aí cálculo de capital de giro e assim por diante. Show? O objetivo do curso, então, não é só trabalhar a separação das entidades. É, de fato, trabalhar todas as áreas, tá? E para isso, a gente vai assumir um compromisso com você. Eu, o Renan e toda a ForBlue. Na verdade, a gente já tem esse compromisso assumido desde 2009, mas eu vou reforçar aqui com você. Nós assumimos o compromisso de fazer tudo que estiver ao nosso alcance para te proporcionar conhecimento, ferramentas e suporte para quando você tiver dúvidas, para lhe transformar no melhor empresário e fazer sua empresa ser altamente lucrativa, sua empresa ser mais lucrativa. Isso é um compromisso que a gente assumiu em 2009, reforço aqui com você hoje, tá? É o compromisso de fazer sua empresa ser mais lucrativa, para justamente a gente atingir o máximo de todos os pilares na gestão financeira e você ser o melhor empresário do mundo, beleza? Aqui são alguns exemplos de depoimentos, outros, né, depoimentos, e aqui do Marcos é bem bacana, olha só. Olá, boa noite, dou muitas risadas com o curso, muito bom. Lembra que a gente falou de ser bem-humorado, de ser mais relaxante? Olha só, dou muita risada. E não foi só o Marcos que falou. Mas o curso é de piada? Não, é de gestão financeira. Mas você dá algumas risadas também. Mas olha só, dou muitas risadas com o curso, muito bom. O Renan com essa cara de bobo. Gosto tanto do curso quanto a série Breaking Bad.
Brincadeiras à parte, vocês são muito bons, estão me ajudando bastante, estão de parabéns, super indico. E o William falou, ótimo curso, estou alimentando as planilhas, fica tudo mais fácil para tomar qualquer decisão, em busca de ser um gestor ninja. Esses são depoimentos que eles fazem lá no grupo. A galera compartilha lá mesmo e é show de bola. Um dá motivação para o outro. Enfim, é bem bacana isso daqui, tá? Ah, Alex, beleza. Me convenceu, eu ainda não sou aluno e eu quero, de fato, ser um empresário melhor e ter a gestão melhor para o meu negócio. Qual que é o investimento? Um investimento por curso é 997, o que já é muito barato. Lembra lá, só as ferramentas dá R$1.000. Então é como se você comprasse as ferramentas e ganhasse o curso de bônus. Mas enfim, é o curso e você ganha as ferramentas de bônus, tá? R$997. Contando com suporte vitalício para o resto da sua vida, contando com as ferramentas para o resto da sua vida, esse valor é irrisório. Se a gente fosse dividir R$997 para o resto da sua vida, cara, ia dar um valor realmente irrisório. Hoje, a gente não vai fazer por essa condição. Por isso que eu falei, a gente está aqui num ambiente controlado e o link que vai aparecer daqui a pouquinho vai estar com preço especial e depois vai para 997 de novo, tá? Nesse momento agora, aqui, resumindo de novo, 1 ano de acesso ao curso completo de formação em gestão financeira que tem o valor de 997. O grupo fechado no Facebook para tirar dúvidas. Todas as ferramentas financeiras, mais de R$1.000. 7 bônus que fazem parte do Formação em Gestão Financeira, que dá mais de R$500. Um suporte vitalício de nossos consultores, que é um valor inestimável. De verdade, se a gente fosse colocar em valor, eu até pensei, pô, vamos estimar aqui para jogar. E não tinha como. Seria um valor absurdamente alto se a gente considerasse esse suporte para o resto da sua vida. Sem considerar o suporte, veja que dá mais de R$2.500 ali, esse combo completo aqui que você iria comprar. Hoje, aqui, neste momento, vai aparecer daqui a pouquinho o botão aqui para vocês. A gente vai fazer por R$697, que pode ser pago ou no boleto ou no cartão nesse valor à vista, tá? Então, no cartão você escolhe uma vez, 697. Ou gera o boleto com prazo de 1 dia, e aí você tem esse prazo para pagar, perdeu o vencimento, perdeu o desconto, tá? Então, por isso que eu indico sempre no cartão. Primeiro, por causa disso, para você não perder realmente. E segundo, porque o cartão é liberado na hora, tá? Em poucos segundos você recebe o acesso no seu e-mail. O boleto, como precisa fazer a compensação no banco, o banco informar a nossa plataforma, aí ele demora em torno de 24 horas a 48 horas para isso acontecer, tá? Além disso, no cartão você consegue parcelar também, em até 12 vezes de R$ 67,91. Pode parcelar em 11, em 10, em 9, em 8, em 2 vezes, em 3 vezes, aí fica a seu critério, tá? Ou pagar à vista mesmo. Então, olha só o que eu estou te falando aqui. Tudo isso por apenas R$ 697 por mês. Divida 697 para o resto da sua vida. Por mês. Não precisa nem ser por dia. Por mês. Veja o quanto seria isso por mês. Quando você clicar no botão que já está aparecendo aqui para vocês, vai abrir essa página aqui. É só você preencher o seu nome, seu e-mail, seu CPF ou CNPJ, se você quiser CNPJ. Aí coloque seu telefone aqui, tá? A gente não vai ligar para você nem nada, fique tranquilo, é mais para informação mesmo. E aí clique em próximo passo. Aí no próximo passo vai aparecer a opção de cartão de crédito, tá aqui, ou a opção de boleto, tá? No cartão você pode usar um único cartão ou até mesmo 2 cartões. Se você quiser dividir esse valor de 697 em 2 cartões para não sobrecarregar e assim por diante, você escolhe 2 cartões, coloca os dados dos 2 cartões, o quanto você quer pagar em cada um e está tudo bem. E aqui embaixo você escolhe o quanto você quer pagar, em quantas parcelas, tá? E aí depois que você seguir esses passos, o acesso é enviado para o seu e-mail. Lembrando, pelo cartão de crédito é em poucos segundos, quase que imediato você já tem acesso. No boleto demora ali de 24 a 48 horas depois da compensação, tá? Então, depois do dia que você pagou mesmo, beleza? E aí, o que eu quero para vocês é ter essa visão aqui, ó. A ForBlue começou com R$ 49,80 lá em 2009. Hoje, com tudo isso que a gente vai ensinar para vocês, hoje a ForBlue possui uma reserva de 9 meses. O que eu quero dizer com isso? Se a ForBlue parar de faturar hoje, não vai entrar mais um centavo sequer, a gente se mantém por 9 meses, mantendo a mesma estrutura.
o mesmo número de pessoas, pagando o mesmo salário, o mesmo prolabore, tudo igual, tá? A gente sobrevive por 9 meses. Óbvio que se isso acontecer, a gente vai ter que demitir, etc. A gente viveria por muito mais tempo ainda, tá? Mas por que eu estou te passando isso? Olha a segurança que a ForBlue tem agora, não só agora, né, mas já faz um bom tempo, para investir na própria empresa, para fazer ela crescer, arriscar um pouco mais. Nos últimos 12 meses, a gente investiu mais de 100 mil reais. E mesmo assim, a gente possui 9 meses de reserva financeira. Isso é a gestão financeira para o seu negócio. Isso é pensar como empresário. Eu não estou querendo aqui esbanjar o que a ForBlue consegue. Isso aqui não faria sentido para mim. Eu quero que você reflita que a sua empresa pode chegar nesse nível e pode claramente ultrapassar, que é o nosso objetivo, inclusive. A gente quer crescer ainda mais e ter ainda mais tranquilidade. E é isso que eu quero com vocês também. Beleza? Faz sentido? E aí, eu quero que vocês mostrem que estarão preparados para, se um dia encontrar com qualquer um desses elevadores aqui, vocês estarem preparados para mostrar o número do negócio, o crescimento do negócio, mesmo que você não queira investimento deles, mas realmente fazer acontecer. Show de bola? Agora aqui voltando para mim, eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu espero que você tenha refletido primeiro sobre a mentalidade, também sobre essa separação das entidades. Siga passo a passo, lembrando que a gente vai mandar um e-mail para você com os slides e com a ferramenta gratuita que a gente mandou, tá? Então, logo depois aqui, daqui um tempinho, vai chegar no seu e-mail. Se não chegar, dê uma olhada no seu spam, às vezes vai para o spam e tudo mais, mas a gente vai mandar os slides e a ferramenta que a gente prometeu. O curso, o Formação em Gestão Financeira, que está aqui na tela ainda, por enquanto, vai estar disponível até o final dessa aula aqui, tá? Depois, já era, acabou. Ou no cartão, o acesso é quase que imediato, em poucos segundos vai estar lá no seu e-mail, ou no boleto, com prazo de vencimento de um dia, perdeu esse prazo, acaba o desconto, tá? Então, eu aconselho, se você for no boleto, gera o boleto e já paga agora mesmo para garantir, para não esquecer, às vezes amanhã acontece um monte de coisas, etc., e acaba passando despercebido e aí acaba perdendo esse desconto. Lembra, a gente está oferecendo para você não somente um curso, mas um compromisso de fazer sua empresa ser mais lucrativa, através de um curso, com mais de 1.000 pessoas já participando, através de ferramentas que mais de 8.000 pessoas já utilizam e através de suporte vitalício para o resto da sua vida. Com qualquer dúvida, a gente vai estar aqui para te ajudar. Beleza? Show de bola? Então, galera, tá aqui. Falta poucos segundos para a gente encerrar essa aula. Faltam poucos segundos para você conseguir essa oferta, essa condição no curso e realmente fazer a sua empresa ser mais lucrativa e você ser um empresário melhor para a sua empresa. Show de bola? Qualquer dúvida que vocês tiverem, mande um e-mail para a gente, entre em contato, enfim, a gente vai tentar resolver o mais rápido possível, da melhor forma possível. Show de bola? É isso então, galera. Compromisso assumido seu com você mesmo, compromisso assumido seu com todo mundo que está assistindo essa aula e compromisso nosso com vocês de fazer sua empresa ser altamente lucrativa. Legal? Um grande abraço para vocês, até a próxima.